de Alcopan Internacional, de Alcopan Brasil y miembro activo de la asociación desde el año 1991. Coordinador internacional de la red de Rehabilitar del programa CITED. Es ingeniero civil, especialista en patologías de las construcciones, Instituto Eduardo Torroja, tiene un postdoctorado en la Universidad de California, en Berkeley, es educador, investigador renombrado y respetado, consultor de estructuras de concreto. Ha impartido conferencias en todo el mundo, ha realizado 52 cursos de especialización en Brasil y en otros 16 países. Y bueno, tiene muchísima más, es mucho más vasta la trayectoria, pero bueno, lo interesante será escucharlo en esta charla que se llama Colapso del edificio Champlain Towers en Miami, lecciones aprendidas de un caso de punzonamiento. ¿Lo escuchamos, Pablo? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesora Alessandra, por las palabras amables. Me encanta practicar el español. Si cometo algún error, me perdonen. Y ya estuve ahí en la Universidad Regional de Concepción de Uruguay hace algunos años. O sea, tengo de alguna forma un cariño ahí por ustedes todos. Gracias a los colegas, compañeros que están asistindo incluso de otros países, por internet, y que alguna cosa, por lo menos dessa pandemia, nos ha traído de positivo, ¿no? Que é esta facilidad de poder nos encontrar de una forma virtual. Pero que yo sigo me encantando con un abrazo, un aperto de manos, ¿no? Más do que solo la tele. Bueno, voy a hablar de ese tema para ustedes. Voy a intentar. Están muchas de las... están en portugués. Y ustedes me perdonen, pero tratei de pedir a un estudiante que trabaja conmigo para pasar el español, pero quedó peor do que dejar en portugués. Entonces, volví al tema de portugués mismo. Pero hablaré español todo el tiempo, traduciré todo para el español. ¿Se puede Bueno, vamos a hablar. Profesor, Sí. ¿se puede maximizar la ventana? Ya está. Sí, ahí está. Ahí la maximizó, ya está. Bien, está. Gracias. Ok. Bueno, este es un caso interesante porque nosotros creemos que eso solo pasa en países un poco menos desarrollados, em edifícios que não são muito caros, são mais populares, pero... Ahí está Martín conectado. Perdão? Perdão, Liana? Não? Bueno, entonces creemos que eso no pasa... Perdón, Pablo, decía que estaba el ingeniero Martín Erlach, que no sé si quería saludarlo. Qué bien, gracias. Un abrazo. Él es nuestro decano de acá de la facultad. Sí, si él quiere hablar, yo paro un poquito. A ver. Por favor, mucho gusto, Pablo. Bienvenido a esta disertación que va a ser muy interesante. Así que, adelante con su disertación y nuevamente mi agradecimiento desde la facultad. Profesor Martín, muchas gracias. Un gusto para mí, un honor. Vamos a ver si sigo acá. Entonces, como yo decía, uno cree que solo pasa eso en edificios más populares, en países menos desarrollados, pero entonces eso es una lección importantísima para nosotros que puede pasar en cualquier situación, ¿no? Y de hecho, en el mundo, si miramos a los accidentes, vamos a ver que no es una característica de países de pouco desenvolvimento, sino com menos plata. É um país que pode passar em qualquer. Então, essas torres, Champlain Towers, são, se diz, do sul, né? E está em
vamos chamar um distrito de Miami. Aqui em Brasil seria um Miami grande, porque as cidades nossas são grandes. Buenos Aires é enorme, mas aí são vários distritos, mas está ao lado da cidade de Miami. Inaugurado em ano 1981 por um construtor que se chama Nathan Haber. Ele ha construído um outro edifício igualito a esse, que se chama Champlain Towers North, também no mesmo ano, e no ano 94, uma outra torre que se chama Champlain Towers East, que também se parece a estas duas primeiras. Todos os três edifícios em forma de L, com 12 pavimentos, 12 pisos, e o colapso se passou alrededor de la 1:30 de la mañana, ¿no? De la noche, como quiera, de la madrugada, del dia 24 de junho del ano 2021. O edifício teria 40 anos de idade, estava em processo de requalificação, porque aí em Miami, depois de 40 anos, há que recertificar o edifício. Então, estava nesse processo. Desgraçadamente, são 98 mortos. Aqui está em inglês, mas você pode notar claramente a sequência. Essa sequência, não há dúvida com relação à sequência, que a sequência ha sido exatamente essa. Lo único é que a parte roja, onde se vê aqui a parte roja, se vê uma área que vamos chamar área de lazer, de recreação, que está ao lado da pileta, esta área de recreação, está com o mesmo color da torre, deste pedaço da torre. E não é verdade, há uma diferença aqui da ordem de 10 minutos entre o colapso da área de recreação ou lazer e depois da torre roja, depois da torre amarilla, a verde e a azul por el final. Pero foi um colapso progressivo que praticamente são minutos de diferença entre uma coisa e outra, pero minutos que podem salvar vidas. Estas pessoas do apartamento 410, 611 e 111 se salvaram. Se salvaram porque estavam despiertos a essa hora, tiveram a oportunidade de mirar por la ventana, por la varanda, a mirar o colapso da área de recreação e trataram de correr, de sair do edifício. Por muita suerte ou la mano de Deus, estas pessoas han se deslocado, passaram a correr em direção à parte que quedou sem colapsar, que é esta parte da frente aqui. A parte da frente não ha colapsado. E aí havia uma escalera e ascensores, então se salvaram. Porque certamente outros podem haver buscado a escalera do mesmo edifício aqui. Esses não se salvaram, os que buscaram a escalera do edifício. Os que foram ao outro edifício, sim, se salvaram, por sorte. Aí, registros destas pessoas, não? Aí está em espanhol, incluso, as declarações das pessoas que estavam aí, né? Nesses departamentos. Então, uma primeira lição que eu sempre digo, pero que é muito difícil de uno aprender, porque mantenha-se atento e escute os gritos da estrutura, já que podem ocorrer acidentes graves e colapso em qualquer momento e idade em uma estrutura. Eu vivo em um edifício de 56 anos de idade. Depois que eu estudo estes casos, trato de passar uns 15 dias sem dormir bem. Porque uno queda preocupado com o que pode passar, não? Todas as estruturas advertem. Então, o que temos que mirar e tentar, por lo menos, ouvir, entender,
porque todas as estruturas advertem que estão a ponto de colapsar, pero o desafio é saber como entender señales da estrutura. Como entender o que diz a estrutura? Às vezes uma fissura não significa nada e outras vezes significa muito. Uma fissura de cortante significa muito. Uma fissura de retração não significa nada. Desde um ponto de vista da segurança, claro que do ponto de vista de habitabilidade e outras coisas, sim, e permeabilidade, estanqueidade. Pero, do ponto de vista da segurança, 95% das fissuras não significam nada. E há umas poucas que significam muito, e que há que sair da estrutura. É difícil entender isso. E eu já vi muitos casos, já participei de muitas situações, mas eu les digo, não sei se lograrei ver um dia que me toque uma situação dessa. Espero que sim. E neste caso, só aqueles que entenderam a advertência foram salvos. Por 10 minutos conseguiram salvar. Poderiam haver sido mortos, mas les tocou também um pouco de sorte e a mão de Deus, porque podiam haver corrido, não sair e buscar uma escalera do próprio edifício que não iam ter segurança, a salvar. Bueno, por supuesto, después de um acidente destas proporções, aí as estruturas começam a ser vistoriadas como deveriam de ser sempre. Sempre. Assim como hacemos mantenimento em um coche, hacemos mantenimento em uma bomba, em um sistema elétrico, um sistema mecânico, deveríamos fazer também nos edifícios civis. Há várias recomendações que há que vistoriar nos edifícios, por lo menos a cada 5 anos, nos puentes, a cada 5 anos, ou seja, é uma pena que muitas vezes isso não passa. Só passa depois do acidente. Aqui também, por exemplo, né, em julho, imagina, um mês depois do acidente, outro edifício de 10 pisos foi evacuado aí em Miami, ou seja, vários edifícios em Miami foram evacuados depois desse edifício por lá tragédia que isso Qual tipo significa. de estabelecimento você está procurando? Entonces, vamos a hablar de ese colapso, pero ¿qué informaciones tengo yo? Por supuesto, las que son públicas. Y curiosamente, muy distinto de lo que pasa en Brasil, por ejemplo, en Brasil se esconde todo, no se sabe de nada. Aí em Estados Unidos, ao revés, eles... Isso na internet sobre imposto, por suposto, as que são públicas e curiosamente muito distinto dele passar em Brasília, onde tudo você sabe de nada. Vocês estão ouvindo, creio que é um sistema aqui que conversa comigo, um sistema e que eu não sei como hago para conversar. Ele pensa que estão fazendo uma pergunta a ele, eu não sei como vou fazer isso. Vamos torcer para que não hable mais. Bueno, Estados Unidos, eles tratam de abrir um portal, onde põem todas as informações de uma maneira pública que qualquer um pode acessar. Vocês aí podem buscar por esse site e vão buscar todo o que há sobre os desenhos de arquitetura, de cimentação, de estruturas, os relatórios, os reportos, os preços de orçamento, de presupuesto que fizeram para hacer intervenção, ou seja, toda a informação é pública. Agora, intento passar a la próxima, a ver se vamos... Então, o sistema americano é que eles imediatamente determinam que um grupo que se chama National Construction Safety Team, que pertence
a um centro de tecnologia, não, que se chama NIST, National Institute for Standards and Technology. Eles tratam um colapso como um problema que há que entender e imediatamente constitui um grupo de expertos, um grupo multidisciplinar de expertos. E, nesse caso, são 13 investigadores que participam desses estudos, desde materiais, químicos, engenheiros civis, estruturalistas, construtores e tudo. Isso, por exemplo, eles são muito ágeis. Isso é passado no dia seguinte. No dia 24, por la madrugada, se ha colapsado o edifício. No dia 25, já havia 6 cientistas desse grupo, engenheiros, já junto no local, já aí dentro do site, a ser investigações. No dia 30, já foi decidido que quem ia a ser a investigação é esse grupo do NIST, que todavia sigue sendo e todavia não han publicado um reporte definitivo. E é interessante que eles deixam muito claro que há que trabalhar junto com a polícia, junto com os bombeiros, para que possam sacar provas que possam, ou provetas, ou lo que seja, que possam entender que é o que passa com a estrutura. Aqui em Brasil, por exemplo, somos proibidos de entrar no site, principalmente quando há mortos, porque só a polícia e só o corpo de bombeiros, não, os bombeiros, você entende bombeiros? Você entende, não, do incêndio? Só os bombeiros podem entrar. Sí, Paulo, está correcta la palabra. Está correta, não? Aí não, Estados Unidos não. A engenharia entra junto com a polícia e junto com os bombeiros, não? E está muito claro que eles não estão preocupados em buscar culpados, estão preocupados em entender o que passou com a estrutura. Esse é o mais importante, não? Então, imaginem-se vocês que eles han recorrido cerca de 200 elementos construtivos, entre troços de colunas, de louças, de vigas não havia porque são louças planas, pero 200 elementos construtivos. Eu, há pouco tempo, no ano 2018, em um edifício que é colapsado aqui em São Paulo, com muito custo, tive que chegar ao secretário de Justiça da província de São Paulo para permitir eu sacar um tramito de hormigão de coluna, de hormigão do edifício. Aí sacaram 200, imagina. Então, chamamos essa de segunda lição, não? Há que ter transparência, há que criar um portal de acesso público com todas as informações e fotos. O exemplo de Estados Unidos e Inglaterra é igual, né? Inglaterra é igual. Todo é público, todas as informações são públicas e aún pedem às pessoas que se sabem algo que tratem de poner aí para conhecimento de todos. Segundo, valorar a investigação técnico-científica junto com a polícia e com os bombeiros desde o primeiro dia, não? Porque senão a polícia e os bombeiros destruem as provas, as evidências do comportamento da estrutura, que é o que não interessa. Não nos interessa saber quem foi que é o culpado desse problema, sino por que ha passado. E, finalmente, é interessante nombrar uma equipe, um time multidisciplinar, como fizeram nesse caso aí. Sobre a sequência do colapso, não há um consenso. Primeiro, a louça de recreação, que eu lhes disse, depois a torre roja, a parte amarilla, verde e, por último, a azul. Então, qual é a dúvida? Se já sabemos todo como ha sido a sequência. A dúvida é qual foi o gatilho. Você entende gatilho, Alessandra? Sim, gatilho. Não? Sí, Como disparador vendría a ser, sí, sí. Disparador, exatamente. Qual foi o disparador? Qual foi o gatilho? Qual foi o disparador?
como começou isso depois de 40 anos? Por que começou? Não? Porque uma parte que ha colapsado se propagou a la outra e todo o edifício se foi ao colapso. Não? E, finalmente, porque depois de 40 anos, é muito raro, mas passa, depois de 40 anos, de 25 anos, eu já havia atendido colapso aqui em Brasil depois de 25 anos, depois de 50 anos, mas aí depois de 40 anos, que é bastante. Perdão, você vê? Não, a próxima. Sí, perfecto, Paulo, perfecto se ve. Aí. Ahí está. Então, em todo esse site, em todas essas partes, aí arriba atrás de onde eu saquei esta informação, não? Você vê o mapa, você vê a planta baja, decimos aqui em Brasil planta baja com o jardim, o terreno e tudo mais, e o edifício. Fíjense ustedes que aqui abaixo há uma pileta, se nota a pileta, e a divisa do terreno, que é um muro na parede, um muro de divisa aqui abaixo, ao fundo. Né? Não sei se vem a seta que eu passo aí. É muito importante isso aqui para entender como uma das possibilidades de colapso pode haver sido a junção da louça com este muro. Tá bem? Aqui é a área de recreação, aqui são aparcamentos de coches que se quedavam sobre a louça, e abaixo havia outro nível de aparcamento, dois níveis, nível de la calle nível de la calle e um nível que entrava por debaixo, um piso solo por debaixo a mais. Então, aqui são coches e há aqui plantas, não? Que não sei se creio que vocês chamam maceteiros, não sei, onde se põem os jardines, as plantas e onde as pessoas estavam. Então, a entrada era por uma única porta e nesta outra calle seria a rampa de entrada de los veículos, de los coches. Esta aqui, que se vê acá, é a torre colapsada, e esta que está para cá, este L, é um L pequeno, mas é um L, é a torre não colapsada. E aqui a pileta, e aqui abaixo o muro de divisa. Quando uno consulta os documentos, se dá conta que o desenho estrutural, no ano 1979, que é apresentado a empresa que ha hecho os cálculos de resistência, de segurança, de estabilidade, e no ano 79 havia cá, este é o edifício que ha colapsado, esse de acá é o que não ha colapsado, esse é um L acá. E aqui havia, como vocês veem, vigas. A louça tinha vigas, principalmente aqui onde há uma divisa entre a área de lazer, de recreação e o aparcamento, no piso de la calle. Havia cá, como vocês veem acá, uma viga, e aqui também vigas. Ou seja, não era uma louça plana, mas o desenho definitivo, no ano 1980, um ano depois, já se nota que não há mais vigas acá. É toda uma única louça plana, única. A louça é na parte de aparcamento e a louça é a parte de pessoas, de lazer, de recreação, é a mesma louça com a mesma armadura. E a armadura está aqui, os fierros estão acá, a dimensão delas. Estas colunas são de 61 por 61 centímetros, seção quadrada, não colapsaram. As que colapsaram são as que estão um pouquinho mais allá, que são de 40 por 40, mais ou menos 40 por 40 centímetros. E estas colunas acá são as que suportavam a louça, essas que vocês veem aqui de 36 por 46. São as que suportavam a louça. A louça tinha uma armadura, como vocês veem aqui, negativa, sobre a cabeça
en la cabeza de las columnas, ¿no? Y una armadura positiva muy pequeña, armadura 12.7 cada 33 centímetros. Todo eso se saca de la información disponible para todos y cualquiera. Aquí, a partir de esta información acá, ustedes ven que en el muro de divisa había un empotramento acá en el muro de divisa, tanto com armadura com hierros negativos quanto positivos, não? Com um comprimento de 6,10, mais um gancho acá, esse com 1,80, mais um gancho de 30, ou seja, havia teoricamente uma conexão, empotramento desta louça em um muro de divisa. Pero aqui são mais ou menos 8 metros de distância desta louça. Entre esta última linha de colunas de 36 por 46 e o muro, há mais ou menos 8 metros, imaginem ustedes. Então, se perdemos esse apoio aqui, a louça vai quedar 8 metros envoladiço, porque, por supuesto, não vai parar. Esta é uma foto de, aí dice pilares, e ustedes entendam como colunas críticas, colunas críticas. Estas duas colunas críticas é a que eu penso que seja crítica, e há outros que pensam assim também, não só eu, não? Por que são críticas? Porque há muita terra acá por este jardim, há um peso aí por lo menos de 40 a 50 centímetros de terra, que llenados de água são 500 quilos por metro quadrado. Hay la carga de las personas y hay la carga de las cargas de las personas en general 200 kilos por metro cuadrado. Mientras que donde hay el aparcamiento de coches son 300, 350 kilos por metro cuadrado. O sea, esta sería una región crítica de más carga sobre estas colunas. E foi aí que eu concentrei meu estudo, não? Na cabeça destas colunas. Não tratei de ver os esforços nesta outra coluna, que aqui aparece funcionada também, porque aqui não tinha a carga máxima. Aqui é onde há a carga máxima, creio que começou por aí. A meu juízo, deveria começar por aí. Aqui as louças estavam empotradas em las colunas, mas essa coluna tem uma rigidez grande, 61 por 61, então não colapsaram, mas a outra de 40 centímetros colapsou. E aqui está o muro de divisa, não? O muro de divisa, vocês veem essa foto, não há nenhuma armadura acá. Que coisa mais rara, como pode ser que estava tão empotrado aqui com barras de 16 milímetros de diâmetro e não aparece nenhuma nada, ou seja, pode ser que havia aqui uma fissura por onde houve uma corrosão que já vou tratar de explicar. Por isso não se vê as armaduras que deveriam estar aí, não? Uma parte como aqui está, alguma coisa aqui lá, né? Se vê aqui alguma armadura. Muito bem, então aí é las duas colunas principais que estão aqui, né, que já por um desenho, e aqui lá, se podemos, aqui onde são as maceteiras, que são os jardins com as plantas, os coches e os pilares críticos. Esta, então, é a região crítica que vamos a estudar, não? Estas duas colunas acá são as mais críticas. Bueno, primeira coisa, então, qual seria a resistência do hormigão que utilizaram aí? Não está claro. Por que não está claro? Porque dizem que as colunas, desde a planta baja do aparcamento hasta o terceiro piso, se utilizou um hormigão de 41 megapascal. Depois do quarto piso ao sétimo piso, de 34. E do oitavo piso hasta a cobertura,
de 27,6 megapascal. O sea, a resistência da coluna foi cambiando. Então, a pergunta que uno hace é: será que a lousa também utilizaram o mesmo critério ou a lousa é uma única resistência? Porque em los planos que buscamos, dá a entender que o concreto de las lousas é o de 27 e não é o de 41. E nenhuma vez foi o de 41, nem tampouco o de 35. Foi sempre de 27. São lousas armadas, pilares armados, não há nada pretensado aí. Bueno, então essa é uma dúvida que temos. Eu vou depois, quando o cálculo do funcionamento, utilizamos as duas resistências, a mais alta, 41, a mais baixa, 27. Dice que os concretos de las lousas são de 27. Aqui diz que hasta o 8º piso são 27. Não sei se foram 27, porque sempre é a discussão del hormigón que está en la cabeza de la columna. Si la columna tiene 41 y la losa tiene 27, ¿cómo se hace con la cabeza ahí? Tenía que poner un hormigón de 41. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, por el fenómeno del confinamiento. O sea, hay una discusión. Entonces, no hay resultados todavía públicos de extracción de testigos que nos diga qué resistencia tenía la coluna, que resistência tinha a lousa. Dá a impressão que as colunas são de 41, as lousas de 27, pero as lousas poderiam ser de 41. Depois há a armadura da coluna mais grande, a armadura da coluna de 41 por 41 mais pequena, a armadura das colunas, ou seja, uma taxa de armadura bastante forte. Para nós outros, o limite é 4%. Aqui se superou el 4%. Las espessuras de las lousas de 25 centímetros en la planta baja y de 20 centímetros de espesor en la planta de departamento tipo. La armadura inferior de las lousas, esta que ustedes ven acá, e não ha sido encontrado nenhum desenho ou detalhe de uma armadura de punção que deveria ter sobre a cabeça, porque não há capiteles, é uma lousa plana de 20 ou 25 centímetros, nada mais sobre as colunas. Bueno, aqui dá para ver fotos que está publicada na internet de las colunas. Não são armaduras bastante grossas, bastante pesadas, típico de los americanos. Nós utilizamos armaduras com diâmetro mais pequenos, eles gostam das armaduras com diâmetro grande. Não estão corroídas, não há corrosão aí, verdade? Aí é outra, não? Bastante armadura pesada. Outra com bastante armadura, foto com bastante armadura pesada, né? E não estão corroídas tampouco. Porque falaram que pudiera ser corrosão das colunas, não é verdade? Aí muitas lousas, muitos tramos de lousas, né? Onde se vê o espessor grande de las lousas, 20, 25. E agora vamos fazer uma pausa, uma pausita, porque para eu explicar o que é passado, nada melhor do que um exemplo de lo que já passou em Brasília e que eu he sido uma das pessoas que ha estudado o caso e ha hecho a intervenção de recuperação e tudo. Então, funcionamento, vamos a tomar como exemplo esta pileta que estuvo en el límite del funcionamiento, pero que se ha podido reforzar antes porque es muy fácil hacer una prueba de carga en una pileta. Esta pileta está apoyada en 1, 2, 3, 4 columnas aquí en el medio de la losa de fondo, ¿no? 4 columnas con capiteles, como ustedes ven aquí, con capiteles, además del apoyo en toda la parte del muro de la piscina, ¿no? Ahí están las columnas. E aqui por debaixo, vocês podem ver as colunas, há acesso na parte de abaixo, aqui é uma área que é um conjunto esportivo, deportivo,
Então, vamos ver aqui como aparecem fissuras acá que são imperceptíveis à la vista humana, pero el agua pasa. Então, vamos ver mais de cercano. Sem estar totalmente cargada a pileta, vocês já veem que passa bastante água aí, passa bastante água. Ou seja, há muitas fissuras radiais em la cabeça de la coluna. O capitel não foi suficiente para distribuir as tensões. Esse capitel não foi suficiente. Então, a louça está sofrendo funcionamento e aparecem fissuras que não se vê mirando com os olhos, mas a parte de dentro da piscina sim não se vê. Na outra cara dessa louça há fissuras visíveis. Em la cara por debaixo não há fissuras visíveis, pero como a água passa, eu me imagino que há fissuras aí, nessa parte. Não? E aí está lá a água, muito bem. Então, o síntoma, a manifestação típica da punção, não? Esse é um livrito que, o primeiro livro que eu he publicado em los anos, final dos anos 80, princípio dos anos 90. Então, eu já disse aí que a manifestação típica de funcionamento é essa, em la cara superior da louça. Então, se uno vai fazer uma investigação e está preocupado com o funcionamento, há que mirar a cara de arriba da louça, não a cara de abaixo. Na cara de abaixo não se vê nada. Esta é uma louça de uma fotografia que sacada de lá. Você vê aquele funcionamento claramente nessa parte, não? E você vê que está recoberta por um morteiro de revestimento e assentamento de los pavers de cerâmica que tinham por em cima da luz. Pablo, Sim. disculpe, ahí se veía que había silenciado justamente. Agora se ouve novamente? Ahí está, ahora sí lo escuchamos nuevamente. Ok. Aqui se vê todas as colunas, não? Que por funcionamento romperam a louça. Aqui é toda uma quantidade enorme de colunas. Muito bem. Fíjense ustedes como a estrutura avisa. La de Miami, 10 minutos. Esta acá avisou durante por lo menos 2 horas, um pouco mais de 2 horas. E a gente não ha entendido o aviso da estrutura. Vou passar para vocês uma película, um vídeo que se ha hecho aí desse colapso. Fíjense aqui arriba, já está o vídeo em 3 horas da manhã e alguns segundos, verdade? 3 horas, 0 minutos e alguns segundos. Aqui são as pessoas passando a noite porque começou a ser ruídos de ruptura fortes, começou a passar água, a vazar água em la planta de abaixo onde estão os coches. Então, estes senhores, que é o síndico e um guarda noturno e um zelador, estavam tentando encontrar que é o que estava passando, por que hacía ruídos esta louça e por que vazava a água abaixo. Então, se vocês estiverem em uma situação como essa, e eu não desejo para nadie, nem tampouco para mim, há que sair correndo, passar a muitos
metros, que seja, quadras de distância desse lugar, porque vai cair. É um aviso de que vai cair. Aqui já se passou 1 minuto, 18 segundos, e aí há mais pessoas. Agora são 3, buscando o que é o que passa. Não? E nesta área de lazer. Vão entrar aqui e vão sair. Quando eles vão sair, porque vão a ver onde estão as bicicletas, quando vão volver para cá, se colapsa a lousa. Por sorte, não ha sido muitos porque estavam em riba da lousa, mas havia gente debaixo buscando o problema, que seja morto. Aqui 1h45, 3 horas e 1 minuto e 53, vamos a ver, vão volver acá e já se vai colapsar a lousa. É muito impressionante. Os mais pequenos que 18 anos podem sair da sala. É muito impressionante. Porque a gente estava buscando encontrar os ruídos. Os ruídos estavam dizendo, mira, se vão de acá, estou por cair, estou por colapsar. Mira, eles chegam, né, e a lousa colapsa. Acá há um outro sinal. Aqui é lá 1h42 desse dia. Vocês veem acá a letra E aqui de EF para os coches aparcar, não? Na 1h58 lá E sigue bem. Las 12h57 já está mais pequena. E las 3, ou seja, em 2 minutos, é exatamente na hora que se ha colapsado, já a letra E está muito pequena. Vejam vocês como a louça está barrando. A louça ha barrado cerca de 10 a 15 centímetros. Pero quem de nós outros podia dizer que está colapsando? Quem de nós? Este é o desafio. Este é o desafio. Quem de nós outros dizer que isso estava colapsando? Porque se uno notasse a diferença de la 1 hora para as 3, 2 horas de diferença, se notava bastante que essa louça ha barrado bastante. Aqui há 3 torres de edifícios altos, 25 pisos, bastante mais alto que os de Miami. A Torre 2, a Torre 3 e a Torre 1. Não? E aqui está o jardim, a área de recreação de lazer. Qual é a diferença de Miami? A diferença é que o desenho estrutural ha posto acá um consolo e uma junta de dilatação. Então, o jardim, a área de recreação, está separada da torre de edifícios. Como aqui são dois garagens, 2 aparcamentos, esta de abaixo não havia diferença, mas lá de acima, onde estavam a pileta, os jardins, aqui há uma junta. E foi o que ha impedido o colapso das 3 torres, que seria uma tragédia muitas vezes superior à de Miami. Uma coisa impressionante, porque são 3 torres de 25 pisos. Então, isso aqui, quando se caiu, essa lousa quedou inclinada, não, por la ruptura aqui, pero estas colunas, de alguma forma, suportaram o esforço horizontal que ha sido criado acá durante o colapso. Nem todas. Vamos a ver. Aí você vê outra fotografia com todos os... né? E você vê os coches, a louça inclinada, pero aqui vocês veem que houve uma ruptura da coluna. Ou seja, estes edifícios que estão acá, à nossa direita, quase colapsaram junto. Por sorte, tinham suficiente, como são altos, há um núcleo de hormigão muito rígido, que ha permitido que a torre não se inclinasse e não venisse a colapsar. Porque essas 2 colunas aqui se colapsaram. Mesmo tendo acá
una losa suelta, una junta de dilatación, pero la losa de abajo no tenía junta, hubo un esfuerzo horizontal y se colapsó por corte. Bueno, aquí estamos haciendo la investigación, de todo, como ustedes ven, no había corrosión en la cabeza, entonces había mucha armadura todavía. Era una losa pretensada, neste caso de Brasil, era una losa pretensada. Muy bien, vamos a voltar para Miami. Ahora ustedes ya saben qué es lo que pasa con una losa que funciona. Una losa, en este caso, pretensada, en caso de Miami, armada. Entonces, las hipótesis del disparador ha sido por la media muchas tonterías, ¿no? La primera que fue una corrosión de las armaduras de las columnas. Fíjense ustedes, ¿no? Fíjense ustedes, esta foto, por ejemplo, utilizada por la media para justificar el colapso del edificio. Imposible, imposible, jamás. Jamás. Não é, isso não é nenhuma. Nós estamos acostumbrados com corrosão deste monto. Muito mais grande a corrosão e não se cai, não se colapsa a estrutura. E fíjense ustedes esta coluna, fíjense ustedes esta coluna aqui com uma fletita, não, muito mais, e não colapsa. Ou seja, tonteria. Então, é negativo. Depois, outros han dicho que, inclusive, engenheiro de Argentina, vocês devem haver visto um vídeo que ele disse que não se pode construir louças planas, não sem vigas. Na verdade, é que se pode, desde que se haga corretamente nos desenhos, nos estúdios e tudo mais, se pode fazer. Há muitos edifícios em Brasília, em Estados Unidos, em todas as partes do mundo, com louças planas sem vigas. Por supuesto, quando temos viga, temos mais rigidez. E uma coisa importante, que as pessoas têm uma probabilidade um pouco mais grande de que possam ser salvas, porque a viga cria um ambiente aí favorável. Quando é uma louça plana, se aplasta uma sobre a outra e não há como ter vida e não manter vida. Pero, se esta desculpa de que eram louças planas é também um erro na hipótese del gatilho. A outra era que efeitos de sumidores. Então, como se dizia, toda a Florida está sobre calcário, roca caliça, perdão, calcário não, roca caliça. Então, a roca caliça cria cavernas por debaixo e pode passar isso que vocês veem aí, não? De pronto a caverna se colapsa e tal. Pero ali não era caverna, se via claramente, era só mirar e ver que não há caverna. É interessante porque em Miami não há metro. Não há metro porque há muitas cavernas e não se pode fazer um metro. Pero Elon Musk aí disse que sua empresa, ele tem uma empresa que faz escavação de túneis e que ele vai construir um metro em Miami. E este geofísico Mika não está, digamos, tripudiando, está como dizendo, mira, Elon Musk é tonto, não conhece as dificuldades da região de Miami. Não se hace nada enterrado bajo terra aí porque são cavernas. Bom, então isso não é uma justificativa. E, finalmente, a grande mídia dizia que havia corrosão da armadura ao lado da pileta, e é verdade. Há uma corrosão, pero incipiente, há uma corrosão incipiente. Como, se vocês forem visitar uma pileta qualquer, por debaixo de ela ou ao lado de ela, como essa aqui, vão encontrar corrosão. Vão encontrar porque há muito cloro para tratar a água da pileta, ou seja, há corrosão, mas não o suficiente para um colapso, jamais suficiente. Tanto é verdade que a pileta não passou nada, houve o colapso e a pileta sigue aí llena de água, nem sequer fissurou, nem nada. Não? Então, é uma tonteria dizer que a corrosão aqui
al lado desta pileta foi a que justificou e explicou o colapso. O que explicou é uma fissura acá e o funcionamento acá que les vou a ensinar. Las duas, o final é funcionamento. Então, a terceira lição, poderíamos dizer que mantenha uma visão crítica de las noticias de la mídia, por más que pareçam verdadeiras, porque se habla muita tonteria. As hipóteses que eu reputo, pode estar enganado, pode haver outras, ou alguma dessas por outras justificativas, pero por tudo o que tenho de informação, diria que seria uma fissura mais corrosão no muro de divisa, que les vou explicar, uma punção mais corrosão na lousa de recreação, ou recalce diferencial por funcionamento. Recalce, todos os três são funcionamento, porque aqui a lousa queda enroladiço e vai funcionar a coluna, que suporta ela, que não tem nem capitel, nem vigas. Os três são funcionamento, pero digo aqui, mais fissura, aqui funcionamento com corrosão, na louça mesmo, e recalce diferenciado. Vamos a entender este caso primeiro de la fissura acá no muro, não? Por que iba a aparecer uma fissura acá? Bueno, uma justificativa é que se vemos um corte do edifício, aqui está a lousa de recreação, 1, 2, 3, 4 colunas, e aqui a torre, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, muito mais rígida, e o total de este ponto de apoio neste muro hasta o outro lado tem 56 metros. Contínua, não há ruta de dilatação acá, não há acá um consolo e uma ruta de dilatação, não há. É contínuo, está todo engastado acá, empotrado, como disse vocês. Então, se isto apresenta uma retração, uma movimentação térmica, como a inércia desta torre é muito mais grande do que da louça da área de recreação, vai tracionar, o centro de gravidade está acá, vai tracionar mais, o maior esforço de tração vai ser aqui, na cabeça desse muro, no encontro desse muro. Então, pode haver uma fissura ali. E que passa se há uma fissura ali? Passa isso. Não? Esse é um exemplo que vocês veem. É um ânodo pequeno para um cátodo grande, ou seja, há uma corrosão muito intensa onde há uma fissura. E quando há uma corrosão muito intensa onde há uma fissura, como aqui que vocês estão vendo uma fissura cá, ela vem aqui para baixo. Então, se a carbonatação, que só são estes poucos centímetros na superfície, onde há a fissura ou o cloruro, vai muito mais lejos. Isso significa que se eu tenho uma armadura nesta posição, está passivada acá, porque a carbonatação só arriba, o rojo significa que é alcalino, está passivada, não vamos entrar nestes detalhes agora. Pero aí onde há uma fissura, pode ter uma corrosão localizada, como se fosse um cuchillo. Fíjense ustedes esta micrografia. É como se fosse um cuchillo. Fíjense ustedes essa outra. No local da corrosão, é como se eu tenho um cuchillo e corrosão fragiliza el acero carbono. Então, é uma coisa quebradiça, uma coisa que é frágil. Não, fragiliza é frágil. Isso aqui não tem mais utilidade. Então, muitas vezes se encontra isso em reservatórios, em louça de coberta de reservatórios de água. Há fissuras, se corrói, se cai troços da louça solamente, se encarga sem nada. Hasta porque, e neste caso, é um carrão perdido, aí a louça superior e a louça inferior. Então, a louça inferior se cai. Outra sola, se cai sola. Você vai fazer uma inspeção no reservatório de água e se encontra que há troços da louça que se ha caído.
Se uno vai aí arriba em uma lousa que tem uma fissura e saca o hormigão, vão ver que a armadura está íntegra acá, íntegra do outro lado, pero aqui, neste lugar onde havia fissura, não há mais acero. Se acabou o acero. Então, né? Então, quando nós outros vemos que se colapsou uma varandilha, se colapsou uma marquise, e uno mira e não vê armadura, é porque houve uma fissura e uma corrosão que cortou como se fosse um corte mesmo del acero, porque aí é uma corrosão muito intensa, se acaba o acero, apesar de que ao lado está perfeito. É o que, creio eu, pode ser uma hipótese forte de que o encontro aqui, nesse muro, se corrói, porque não se vê armadura. Então, toda aquela armadura, se eles han posto durante construído, se hicieron bien, por que não está a armadura aí que aparece nos desenhos? Porque pode haver corrosão. Se cortou a armadura. Não se vê. Você vê, de todas as fotos que eu mirei, não encontrei. Aqui é o muro, onde aqui já sacaram todo, já demoliram o edifício que não havia colapsado por implosão. Ou seja, aqui não há nenhum acero, mas aqui há muitos. Essa lousa não colapsou. E aqui há muitos aceros. E acá não há, porque, quiçá, havia uma fissura onde houve uma corrosão depois de 40 anos, está cerca do mar. Imediatamente ao lado do mar. Bom, são várias fotos onde uno pode mirar de cerca e não vê nenhuma armadura acá no encontro com o muro, com a luz. Bueno, se isso perde apoio aí, queda uma lousa envoladiço com 8 metros apoiada em uma coluna. 8 metros apoiada de envoladiço em uma coluna. Por supuesto, vai funcionar essa coluna e propagar o fenômeno. Esta é uma hipótese que eu creio forte. Não sei o que vão dizer. Não sou só eu que digo isso. O dia 21 de abril, eu he dicho el ano passado, el 21 de abril, un artículo en el Miami Herald decía isso, né? Um investigador americano decía esse problema. Não? O deck desconectado foi só o perímetro das paredes. Então, que é o que pode haver passado aqui, corrosão de armadura. Então, a explicação é essa, que a lousa de recreação estava contínua com a estrutura e que houve uma fissura aí. Muito bem. Por que este senhor Morabito, que tem uma consultoria, que está, os documentos estão também aí junto no mesmo site, ele estava fazendo a investigação lá, Structural Survey Report. Ele estava fazendo um relatório, né, um parecer técnico de inspeção na estrutura para ver que é o que necessitaria ser. E não há visto essa fissura, não está registrada essa fissura, ou seja, não sei, ou não havia, de hecho não havia, ou ele não ha visto. Ele diz várias coisas, que há áreas em torno da entrada, da garagem que deve ser revista, que existem pavers que da onde as pessoas caminham aí ao lado da pileta, que estão fissurados, ou seja, um sinal de que algo passava mal aí, porque paver não pode fissurar, é uma pequena peça de cerâmica, é porque está em compressão, está passando algo raro aí. Habló que a junta de selantes também estavam mal, de los cachillos de las ventanas, depois disse que a falha na impermeabilização é que está causando problemas de durabilidade estrutural na laje, né? Mas ele não provou, ele não tem fotografia, não tem nada, ele só disse isso. Então, por exemplo,
ele não tem nenhum estudo de pacometria de posição da armadura em seu reporte. Não tem nada de esclerometria, dureza superficial, não tem nada de ultrassonido. Não retirou nenhum testigo para medir o módulo do concreto e a resistência. Não há medido nenhuma medida de recobrimento de espessor de recobrimento da armadura. Não há medido espessor de carbonatação. Não há medido presença e perfil de contaminação por cloruro. Não há medido geometria de fissuras. Nem tampouco há identificado áreas problemáticas. Ou seja, é um problema, pero uma investigação mal hecha não se dá conta de los pontos principais que havia que mirar. Então, esta pode ser uma lição, não? É fundamental proceder a uma inspeção correta e detalhada, realizada por profissionais experientes e certificados, que sepam identificar os pontos críticos da estrutura que está sendo inspecionada. Onde se disse isso? A Rede Durar disse, a Alcompat disse, os comitês técnicos do Libracon disse, a BNT disse, a CI, American Concrete disse. Ou seja, há que fazer anamnese, ensaios, conhecimento do desenho estrutural, há que medir cloruros, prospecção, resistência de hormigão. Nada disso ha sido hecho aí. Muito bem. Então, a primeira hipótese já vimos. Fissura no encontro de la losa com o muro do edifício. A segunda e terceira é punção e corrosão. Vamos ver funcionamento e corrosão. Bueno, o edifício está aqui. Isto é a Miami South, né? A praia aqui do sul de Miami, que é muito badalada, muito conhecida, me encanta. Não só os brasileiros, pero seguro ustedes, os americanos, lo que sea, les encanta um lugar desse. Não há nada tão agradável como um sítio cerca do mar, principalmente com temperaturas amenas ou calorosas. Pero para as estruturas de hormigão é uma lástima. Isso para as estruturas de hormigão e de acero e de madeira também é um ambiente muito agressivo. O que é bueno para nós não é necessariamente bueno para as estruturas de hormigão ou de metálicas ou de madeira, não é. Há muita umidade, há muitos cloruros, a corrosão é forte. Bueno, este é o edifício. Aqui se vê um pouco antes, de alguns anos antes da ruptura, em 2015. Por los desenhos que estão disponíveis aí, é uma lousa de 25 centímetros de espessor, onde está a área de recreação, apoiada em colunas de 36 por 46 centímetros. Essas unidades assim é porque se uno transforma para centímetros, são polegadas, para transformar para centímetro dá um número raro, né? A lousa vem aqui, tem aqui um dente, vamos chamar um dente aqui de 46 centímetros, aqui é o piso da planta barra do edifício, aqui é o primeiro piso do edifício. E aqui, a planta barra, há um degrau muito bueno, está bem hecho para não entrar água dentro, pero aqui, amigo, isso deveria haver um consolo, isto cortado, isto separado, uma junta de dilatação, porque isto, quando colapsou, tratou de criar um esforço horizontal nesta coluna que é muito chica, 41 por 41, e não suportou. Se foi junto. Bueno, para um estudo de funcionamento, eu tenho que começar imaginando qual seria a carga em la cabeça das colunas, não? Para estudar o funcionamento. Então, imaginando uma espessor de la lousa de 25 centímetros, uma altura, um canto de 22, um peso próprio de la lousa del hormigão 25 centímetros por 2.500 me sale 625 quilos por metro quadrado,
como havia coches aí 325 quilos por metro quadrado, como havia personas, mais 250 quilos por metro quadrado. Total del orden de 1.200 kilos por metro cuadrado es lo que la carga de diseño sin coeficiente de seguridad que está apoiado sobre a cabeça de las colunas. Então, sendo por área de influência ou por um modelo que desenvolvemos, me sale mais ou menos 50 toneladas em la cabeça de la coluna, essas duas colunas críticas que eu ensinei a vocês lá ao princípio. Se adotamos que a resistência da louça é 27,6, me sale um resultado. Se adotamos que a resistência da coluna é 41, com estas duas possibilidades, eu calculo a armadura e me sale que a taxa de armadura, neste caso, é 0,56%. A taxa na cabeça da coluna da louça. Temos duas resistências de concreto, da louça e da coluna. Pode ser que a louça tenha sido construída com 41, não sabemos. Nós vamos fazer as contas com as duas resistências. Uma taxa de armadura de 0,56, não cambia. Uma solicitação de 50 toneladas são 500 kilonewtons, né? Vezes o gama F, seria o esforço solicitante. O perímetro crítico, que seria ao redor aqui, se vocês buscam informação sobre funcionamento, vão ver que tem um perímetro crítico ao redor da cabeça da coluna e um mais pequeno que está justamente o perímetro da coluna, onde pode ocorrer o funcionamento tanto acá, em la louça, como pode ocorrer aqui cerca, bem na divisa com a cabeça da coluna. El canto 22 centímetros, e essas diferenças aqui de C1 e C2 estariam aqui marcadas. Bueno, eu busquei, então, não na normativa brasileira, eu tratei de buscar na normativa espanhola da época, da EAT, 14ª edição do ano 2000. Em verdade, tem 40 anos, lá seria do ano 1990. Não, 90, 2000, 2010, 2010. Pero busquei do ano 2000, né, de Jiménez Montoya, e aí explica todo. Aí uma formuleta sencilla que diz a tensão resistente, você calcula assim, 0,12, abre parênteses, 1 mais raiz quadrada de 200 sobre o canto, vezes a raiz cúbica de 100, vezes a taxa de armadura, vezes FCK. A resistência característica. E a tensão solicitante é um beta que multiplica a carga, 500 toneladas, como vocês viram ali, o perímetro crítico por el canto. Ou seja, engenheiro sabe fazer conta, aí são contas, matemática sencilla, não? O mais complicado aqui é numa raiz cúbica. Então, por essa normativa, a tensão resistente, utilizando o hormigão de 27,6, me sale 0,58 megapascal, a tensão resistente. A tensão resistente, utilizando o hormigão de 40, vamos a dizer que a louça foi construída com 40. Não sabemos, mas pode haver sido. Então, se me sale 0,63. Por supuesto, quanto mais resistente o concreto, mais resistente ao funcionamento. E a tensão solicitante é um beta que a normativa da época recomendava utilizar 1,15, 500 kN vezes o gama F, perímetro crítico e o canto. Me sale 0,59 vezes gama S. Ou seja, praticamente igual à resistente, sem multiplicar por gama F. Barbaridade. Já é aí um problema gravíssimo, não? Nosso coeficiente de segurança aí, nesse caso, está me salindo 0,98 a 1,07. Ou seja, por la normativa espanhola,
esse desenho, havia um erro no desenho. Muito bem. Porque deveria ser 1,5, não? El gama 7 aqui não me sale praticamente 1, está no limite. Bom, eu fui buscar na normativa brasileira atual. A normativa brasileira atual me disse que a capacidade resistente ao funcionamento dessa louça é mais grande. Lá não tem 1,15 acá, então se lá solicitante é mais, o esforço solicitante é mais pequeno e me sale um coeficiente de segurança de 1,21 a 1,38. Mais pequeno do que, não passaria na normativa brasileira, porque o coeficiente de segurança deveria ser 1,4. Vamos à normativa da ACI do ano 2014, que é mais ou menos a que utilizam vocês em Argentina. É mais sencilla, os cálculos são muito mais simples. A formuleta é 0,25 raiz de FCK, imagine vocês. É muito sencillo fazer esta conta. Me sale uma tensão resistente absurdamente alta, 1,31 e 1,60, comparado com a normativa brasileira e a normativa europeia. Me sale bem mais, quase o doble. E a tensão solicitante também há uma fórmula um pouco mais complexa e me sale 0,9, ou seja, se eu utilizo a normativa atual da CI, que provavelmente é a mesma de Argentina, eu estaria com um coeficiente de segurança de 1,45 a 1,77, ou seja, estaria bem. Isso me diz que esta louça está bem. Incrível, não? Temos 3 normativas aí e cada uma diz uma coisa. E o FIB Model Code 2010? Bom, o FIB Model Code 2010 não trabalha com tensões, trabalha com esforços. Há esforço resistente e esforço solicitante. Esforço solicitante são as 50 toneladas, que nós outros já sabíamos, foram o que calculamos o primeiro cálculo que eu empecei lá. Né? O espessor da lousa, mais o coche, mais as pessoas e tal. Então, 50 toneladas vezes gama F. E o esforço resistente, no caso do hormigão 27, 347. No caso do hormigão 41, 424. Mira, por el FIB estaríamos com um coeficiente de segurança de 0,69 a 0,85. Por el FIB mais recente que há, está por sair em 2020. 0,69 a 0,85. Increíble, verdade? Não passaria jamais, porque deve ser 1,5. Então, a CI 1,45, 1,77. Passou. FIB Model Code não passou. Norma espanhola não passou. Norma brasileira, esse não passa, e esse hormigão, e nenhum dos dois passa. Ou seja, 3 normativas não passaria, porque os coeficientes são 1,4 e 1,5. Solo el ACI que passaria. Essa é a quinta lição. Não? As normativas não são iguais. Evite utilizar só um pedaço de uma misturado com outra, porque há esses problemas. Cada uma diz uma coisa diferente. Muito bem. Então, que é o que eu creio que passou? Como estava no limite acá, esta função? Por la normativa del FIB europeu não passaria nada, já havia colapsado. Mas vamos dizer que está no limite, não? Porque os modelos em geral são conservadores. Então, agora a pergunta é: se esta estrutura de acá, do edifício, em 40 anos, tiver um recalce de alguns milímetros diferencial em relação a esta, porque é mais pesada, há tremor de terra aí, há huracanes. Então, essa estrutura se move mais que a louça. Então, se pode barrar. E se barrar 1 milímetro ou 2 milímetros, que é o que passa? Como está engastado, vai aumentar a carga na cabeça dessas colunas de suporte. Aí, construímos um modelo estrutural por todas as informações que teníamos. E verificamos que se há um recalque aqui de 1 milímetro, aumenta a carga em 3 toneladas. De 50 toneladas vai para 53.
Muito bem. Então, vamos fazer uma coisa bem de engenharia, não? Me encanta fazer essas coisas de engenharia. Como uma normativa, cada uma diz uma coisa, então vamos fazer um promédio. O promédio é o mais verdadeiro que há. Também sabemos isso da estatística, não? Que sempre o promédio é a melhor coisa do mundo, a mais correta. Então, você toma o coeficiente de seguridade 0,69 do FIB, 0,98 do EAT, 0,21 da normativa brasileira e 1,45 da normativa da CI, em promédio de 1,09. Supongamos, então, que estamos com um coeficiente de seguridade que tem 9% de folga, né? Quase nada, mas é alguma coisa, que a lo mejor logra passar 40 anos dessa forma. A carga, então, 50. Se há um recalce de 1 milímetro, aumentou 3 toneladas. Então, o coeficiente de seguridade, pongo nas fórmulas, me barra de 1,09 para 1,02. Ou seja, e se barrar 2 milímetros de recalce, já está por debaixo de 1, ou seja, já colapsou. Não dá para ser um raciocínio assim tão direto, mas isso demonstra que essas duas colunas estavam por 40 anos em linha. Então, qualquer coisa que pode haver passado aí. Por exemplo, se havia fissuras já de funcionamento, a única forma que eu, em uma expansão, teria de ver essas fissuras seria sacar o paver, sacar a impermeabilização para poder mirar a cara superior da louça. Esta é uma inspeção que, se eu tenho uma desconfiança com relação ao funcionamento e quero ver se há fissura, se já está próximo da ruptura, como les ensinei de la pileta aí em Brasil, não? Viste com as fissuritas que não se vê, por arriba se vê. Ou seja, então eu teria que sacar o paver, sacar a impermeabilidade, chegar na cara superior da louça para ver se há fissuras aí. Nadie ha hecho isso. Miraram só por debaixo não se vê nada. Então, a pergunta é: que puedo recomendar a Champlain Towers Norte? Não? Já mandamos estas informações a eles. Proibir estacionar os coches, porque já barram a carga de 325 para 200, 250, que são pessoas. Revisar o desenho do norte para ver se tem o mesmo problema do sul. Inspecionar fissuras, muro e cabeça da coluna. Há que inspecionar se há fissura aí no encontro com o muro. Promover uma junta de dilatação com soles e verificar o conceito de robustez. Robustez em um edifício é muito importante hoje em dia. Nos Estados Unidos, hoje obriga que pode sacar uma coluna qualquer, um tramo de coluna, e o edifício não se pode cair em colapso progressivo. Pode ter um problema aí de fissura, mas não em colapso progressivo. Se chama robustez de um edifício. E eu posso desenhar para ter robustez. Então, hoje, que estão fazendo aí em La Torre Norte? Um ridículo de um cimbramento que não serve para nada. Porque se há um recalce de 2 milímetros em La Torre, ele vai funcionar. Agora, é um pouco raro, porque aí aparece vigas, verdade? Em La Torre Norte, aí nessa foto da direita, aparecem vigas, em que não há em la outra são louças planas. Ou seja, não dá, sim, nós outros irmos aí a ser uma inspeção, só por lo que se publica, não dá para concluir com muita segurança, verdade? Pero lo que importa é o exercício das possibilidades. Isto é que nos engrandece. Quando uno trata de estudar todas as possibilidades, não quero dizer, esse não é um repórter que eu vou mandar para o NIST e dizer, mira, NIST, esta é a resposta. Não, é ridículo. Não tenho informação para isso. Pero sim que é uma informação importante, um exercício para nós outros aprendermos a mirar, a ver o que é aquilo que passa, a fazer as contas, a ver que uma normativa é mais
rigorosa que outra. Las de ustedes de Argentina, si son igual a de la CI, es la menos rigorosa del mundo en funcionamiento. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Transparencia a la sociedad y más poder a la ingeniería durante la inspección y el diagnóstico. No es la policía sola que decide las cosas. Hay que entrar la ingeniería. Después, es importante hacer una revisión del diseño estructural por especialista. Uno diseña, otro revisa para evitar errores. Es necesario hacer un control tecnológico de las estructuras para saber si fue construido conforme el diseño. Es necesario hacer una inspección periódica. Todo eso ya sabemos, se dice en la clase todos los días, ¿verdad? Pero una lección fuerte como esa nos dice que tenemos razón en pedir esas cosas y recomendar. Hacer el mantenimiento y las reformas siempre por empresa constructora competente. Tener mucho cuidado con el agua, aún más agua salada, con cloruros. Nunca subestimen la corrosión y la fisura. Nunca. Algunas, la mayor parte, no son importantes, pero otras son muy importantes, como esa ahí, en el apoyo con el muro de edificio. Los edificios no son eternos, hay que mirarlos siempre y saber oír los gritos de la estructura. Elegir profesionales bien preparados y constituir una equipo multidisciplinar, porque el último ingeniero universal fue Leonardo da Vinci. Bueno, aquí es solo por terminar y darles las muchas gracias. Este señor es de hormigón armado. En verdad, mortero armado. Tiene 90 años de edad. Ahí en la cabeza del Morro del Corcovado, en Río de Janeiro, ¿no? Y sigue bien, pero la ciudad tiene manutención, tiene protección catódica, tiene mantenimiento, porque hay que tener mantenimiento para durar. Muchas gracias, estoy a disposición para las preguntas. ¿Siguen ustedes ahí o ya se están durmiendo? No, estamos. Acá Estamos acá escuchándolo atentamente. Acá estamos atentamente. Muy interesante la charla, Paulo. Estamos acá fascinados escuchándolo con tanto conocimiento. Qué bien. Ahora los habilitamos al público para que haga preguntas. Sí. Consultas para Paulo. Quer que já hay umas perguntas aqui de José Luis. Eu estou mirando aqui em chat. En el chat. Sí. Sí, dice, ¿es correcto y ese tipo de corrosión puntual del acero negativo en losas es muy difícil de detectar cuando hay sobrepiso y acabado? Sí, es verdad, ¿no? Es lo que yo he dicho. Ese tipo de corrosión, las dos, tanto la fisura en el muro que está en la cara de arriba, cuanto la fisura de funcionamiento está en la cara de arriba de la losa. No, si uno hace la inspección por el garaje, por debajo, a mirar la losa, no ve nada, desgraciadamente. Uh-huh. Es verdad, no sé quién ha dicho, José Luis. Sí, José Luis. Qué bien. Creo que lo conozco. ¿Qué más? Diga. ¿Pregunta para Paulo? Sí, yo quería comentar, primero felicitarlo por la exposición, lo conocemos a Pablo, y quería agregarle a todo lo que él acaba de destacar sobre las precauciones, a todo ese diagnóstico que evidentemente es de mucha advertencia, agregarle la falta de controles en la calidad en la ejecución primaria, o sea, en todo lo que es control de calidad del hormigón en sí mismo. Nosotros tenemos dificultades, me refiero a nosotros, a los ingenieros en general, en obra como consecuencia de la falta de aplicación concreta de los modos mínimos de calidad para ejecución de las estructuras de hormigón. O sea, los principales objetivos de un hormigón se alcanzan si se cumplen los principios fundamentales de calidad.
Y hoy vemos cotidianamente que en el 99%, si no en el 100% de los casos, no aplicamos control estadístico ni hacemos seguimiento de la ejecución de la estructura como es debido. Entonces, a esto que acaba de desarrollar el ingeniero brillantemente y que pone de ejemplo, creo que muy bien, lo que pasa en un país de gran desarrollo como en Estados Unidos, debemos agregarle las dificultades en nuestras sociedades, donde por ahí minimizamos el control de calidad del hormigón. Entonces, a todo esto le estamos agregando un problema fundamental de partida con la falta de control en la calidad de los hormigones. Acá hacemos una probeta cada tanto y después creemos que si hemos alcanzado una resistencia parecida a la especificada ya está bien, cuando sabemos que si a esa probeta le aplicamos cálculo estadístico, no llega a ser ni el 60% en la mayoría de los casos de la resistencia especificada. Entonces, claramente hay un problema serio en este tipo que complementa todo lo que acaba de decir, ¿no? Héctor, tenéis total razón, estoy conforme contigo. Y hay que decir exatamente eso, que todos los errores que cometemos, o qué sé yo, 99% de los errores, todos reducen la seguridad, reducen la resistencia, reducen el módulo. O sea, sempre, não há um erro. Não estou preocupado com os erros, porque ora eu erro para mais, ora erro para menos. Não, é muito raro uma situação. Por exemplo, pode haver um erro que se ponga mais armadura de la que devia, mas é muito raro que isso passe em obra. Em geral, não se põe a armadura suficiente e nem na posição correta, e não se hace o curado do hormigão, não se hace todos os cuidados que você ha dicho aí, incluso com os ensaios estadísticos, porque uma coisa é uma informação de uma probeta aislada e outra é o que pode estar passando com a distribuição de resistência em la estrutura. Estou totalmente de acordo contigo. Graças. ¿Alguna más gostaria de comentar? ¿Algún caso? No, yo no quiero ser muy redundante, pero también me parece sumamente interesante lo que destacabas con respecto al modelo estructural, al diseño estructural, porque con el software enlatado, con el software cerrado, que muchas veces se utiliza, sin análisis estructural, sin diseño estructural pensado por el ingeniero, se puede caer en estos errores graves. Tengo un sinnúmero de experiencias para contar sobre ingenieros que cuando uno le hace el análisis a punta de papel y lápiz del concepto estructural, responden, no, eso lo hace el programa, eso lo hace el software, y eso yo no lo veo. Y la verdad es que eso es otro gran riesgo que se suma a lo que estamos hablando, ¿no? Seguro, porque nosotros imaginamos las cosas estáticas durante 50 años, y no es verdad. Puede haber recalces diferenciales, puede haber efectos de tremor, temblores, de huracanes, o sea, no hay duda de que siempre es mejor que dos personas miren, dos cabeças mirem um diseño antes de que se vá a construir. Y por supuesto, Héctor, ahí quiero endosar lo que tú has dicho. Después que, mira, hay que hacer este diseño, hay que ver si el constructor está haciendo de verdad el diseño ese, ¿no? Porque también ya hemos visto casos graves con colapso porque se ha construido. Sí. No solo se ha diseñado, mas se ha construido. Muy bien, ahora ve un número más grande de gente, Eliana. Hay están muchos ahí. Ajá. Gracias Todos a todos. atentos, escuchándolo, Pablo. Está bien, Y Alessandro. todos Gracias. coinciden en el chat que ha sido una exposición excelente. Bueno, ¿no hay más preguntas para el profesor Pablo? En el chat no hay más. Ok. Bueno, Bueno. puedo reforzar una invitación a todos. A lo mejor no van a, porque está muy próximo, pero vamos a tener
el Congreso Brasileño del Hormigón en Brasilia, y Brasilia es una ciudad lindísima aquí, de hormigón, lindísima para ingenieros, ¿no? Y arquitectos. Vamos a tener agora de 11 a 14 de outubro o Congresso Brasileiro del Concreto. Pero é um congresso especial, porque estamos comemorando 50 anos do Instituto Brasileiro de Concreto. Ele se ha iniciado no ano 72. Então, estão todos invitados. Vai ser um evento muito lindo aí em Brasília. E, se podem, a lo melhor depois, tratem de ver alguma coisa aí na internet, porque vamos gravar. Não vai ser... ¿Es solo presencial? É presencial, sim, pero com ¿O hay gravação. conferencias por Zoom? Não, não há. Pero vão ser gravadas e depois estarão disponibilizadas no site de nosso instituto. Aí, me interessa este seminário, esta charla, então você pode buscar aí porque estará gravado. Tu sabe, Bien. Alessandra, que há um problemita, por exemplo, vamos atender Charles Nimei, que é o presidente atual da ACI. Vamos atender Fatih, que é um grande projetista de estruturas com mais de 500 metros de altura. Pero lo raro é que os americanos são super transparentes em los trabalhos, como eu ensinei. Pero não permitem gravar as charlas de eles. É uma coisa um pouco contraditória, não? Eles, sobre os problemas, os colapsos são transparentes, pero as charlas não permitem. Como há uma lei de proteção da imagem e não sei o que tal, então nós só vamos gravar as charlas, as conferências que as pessoas permitem gravar, por escrito, Permita. para não dar problema depois de processo. Claro. Y bueno, entonces vamos a tener que ir presencialmente. Ah, muito Escuchamos. melhor, pois venga. Muito melhor. Creio que ¿Es Maria... en San Pablo? Em Brasília, Alessandra. Creio que Maria Porcipieri... En Brasil. Bueno, agora não sei, pero Inês também, a professora Maria Inês também ia venir, e Raul Usni, que não são os que eu estava informado de que vão vir a Brasília, daqui 15 dias em Brasília. Sí, y María Inés creo que va a ir, sí. Así que bueno, va a ir nuestra representante. Espero que sim. Bueno, a hora que passou isso com a mamã de Elia, não sabemos, pero espero. Sí, pobre, justo le pasó esto, pero creería que sí, que va a solucionar sus problemas familiares y va a ir. Así que bueno, va a estar. Aí, a lo mejor, Alessandra, tu vienes junto. Bueno, ojalá que se pueda ir. Está hecha. Lo mío no es el hormigón, pero me interesa mucho también el tema. Porque tú eres más de madera, ¿verdad? Claro. Y después sigo para San Carlos yo. Ah, ok. Está bien. Va ahí, ve la gente, da unos abrazos y después para San Carlos. Para San Carlos, a verlo a Carlito. Ok. Bueno, Pablo, está el decano acá, no sé si nos quiere decir algunas palabras de despedida. Profesor Martín, sí. Bueno, Pablo, realmente interesante, muy interesante. Uno que está también en materias relacionadas con el hormigón, como es cimentaciones, y estaba mirando el tema del punzonado y todo lo referente a estos casos que como también acotó Héctor, tenemos que prestar atención, y uno le transmite a los alumnos precisamente eso, ¿no? La responsabilidad y todos los cuidados, ya sea tanto en los criterios de cálculo, como también en el seguimiento, de acuerdo al lugar que nos toque en cada obra, y la responsabilidad que tengamos que cumplir, la hagamos teniendo en cuenta todas las recomendaciones que tenemos que tener. También esa parte de lo que se refirieron a los programas, ¿no? Yo le hacía
con Héctor, con los que somos, los que tenemos algunos años, como nosotros cursamos y nos recibimos en la carrera de ingeniería con las herramientas que teníamos, ¿no? Ahora, bienvenido sea el aprovechamiento de esas herramientas, pero que tengamos en cuenta que esas precisamente son herramientas. Nosotros le tenemos que poner los datos y analizar cada vez cómo trabajan las estructuras y el funcionamiento de acuerdo a los requerimientos de los esfuerzos. Entonces, eso es lo que también tenemos que recalcar y saber analizar cuando esas herramientas nos dan un dato y ese dato saber analizarlo si es correcto o no. No quedarnos con que si lo da el programa, si lo da esa herramienta de cálculo, ya basta para quedarnos con que eso es lo real, sino tener la capacidad del análisis. Y bueno, eso es lo que nosotros en una facultad de ingeniería tenemos que potenciar, y reitero, el aprovechamiento correcto de todas las herramientas y, por supuesto, todo lo que significa el buen uso y el correcto uso de algo tan noble como es el hormigón, ¿no? Y desde que implementamos el hormigón armado en todo su trayecto. Así que yo creo que ha sido muy interesante, ha sido muy interesante, un lindo número de participantes. Yo quiero agradecerle a usted, Pablo, la disertación, agradecer al área de Ciencia y Tecnología, agradecerle al grupo correspondiente, a María Inés, y bueno, y a la facultad por brindar este tipo de conferencias que son tan enriquecedoras. Así que de mi parte y en nombre de la facultad, muchísimas gracias. Professor Martim, eu que agradeço muito, Alessandra, agradeço a todos vocês que estão assistindo. E creio, professor Martim, que tu hablaste de uma coisa, estamos mais ou menos em um cruce, não? Porque essa questão de como vai o ensino de engenharia, não? Que desafio que temos hoje, porque há muitas ferramentas que não exigem de los estudiantes tanto pensamento, tanto cérebro, quanto os que ha sido exigido de nós outros em nos tempos anteriores. Então, eu estou contigo que é um desafio o ensino de engenharia nos tempos atuais, sem dúvida. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Pablo, un gusto escucharlo, la verdad, una conferencia muy interesante con gran cantidad de participantes. Y bueno, y capaz el año que viene nos visita personalmente y vuelve por acá desde el 2014 que no nos vemos, así que capaz vuelva. Sí, no invite 2 veces, que fue muy bien tratado ahí, volveré, sí. Bueno, lo vamos a volver a invitar el año que viene entonces. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, Pablo. Un saludo. Muchas gracias. 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 Gracias.